Olá, minha querida. Eu sou a Sofia Igrejas Alves, mentora de mulheres que querem resgatar a sua magia única e criar uma vida mais alinhada, leve, abundante e feliz. Eu acredito que é quando a mulher se abre a viver em pleno todas as suas dimensões e tudo aquilo que ela é, que encontra a magia de Deus em si. Esse é o caminho de retorno à sua verdadeira essência feminina, que traz todo o poder e magnetismo de ser mulher. Este podcast nasceu de um sonho, o sonho de partilhar tudo que sou como mulher ao mundo. Seja muito bem-vinda ao podcast O Nosso Templo. Eu abro-te as portas do meu templo sagrado para que tu encontres também um espaço de aceitação, acolhimento e muito amor. Torna este meu templo o nosso templo, onde eu, tu e todas as mulheres somos as deusas dos novos tempos. Aqui partilho a minha vida contigo, os meus conhecimentos e aprendizagens na minha jornada de evolução. E levo até ti muita magia que te ajudará a ativar a deusa divina que habita dentro de ti. Estás pronta? Dá-me a tua mão e entra comigo neste novo portal. Olá, minha querida, seja bem-vinda ao segundo episódio do nosso tempo. Este podcast que me tem trazido assim muitas alegrias, que me traz muita felicidade ao meu coração, que eu já queria ter criado há mais tempo, mas fico mesmo feliz que agora esteja aqui esta criação e que possa de uma forma presente estar num espaço que me permite partilhar tudo aquilo que eu sou contigo, os meus conhecimentos, a minha experiência, a vivência, aquilo que eu também fui aprendendo ao longo destes últimos anos na minha vida e com a vida de outras mulheres que fui acompanhando. E hoje, neste novo episódio, no episódio 2, eu escolhi um tema que me diz muito a mim e que acredito que também te diga a ti e a muitas mulheres que nos rodeiam, que é o processo de renascimento numa nova mulher. Estes últimos anos têm sido assim vários os renascimentos, os ciclos de renascimento que eu tenho vivido e que me têm trazido vários insights e vários ensinamentos também sobre este próprio processo de renascimento. E é um bocadinho isso que eu hoje quero partilhar contigo, estes meus conhecimentos e insights que tenho adquirido com estes meus próprios processos de renascimento, mas também partilhar mais sobre os meus renascimentos, porque neste momento atual eu vivenciei também um novo renascimento, que foi assim, dos renascimentos mais impactantes da minha vida. Não só porque foi algo que me levou a desconstruir bastantes coisas em mim e a me aproximar ainda mais à minha essência de mulher, mas também porque foi aquele que se destacou de uma forma mais bela e de um processo diferente daqueles que eu tinha vivido antes. Quem me acompanha nas redes sociais, de certeza que já me tem ouvido falar sobre isso, mas eu hoje quero ir um bocadinho mais fundo para poderes perceber também e comparar de alguma forma algum processo que tu tenhas e poder tirar os teus próprios insights e os teus próprios ensinamentos para depois num novo ou até no momento atual que estás a viver, poderes utilizá-los como tomadas de consciência, porque esse é o objetivo, é estar aqui e poder-te dar alguma identificação com o que eu estou a partilhar contigo para te inspirar e trazer tomadas de consciência para a tua própria vida. Então, começando aqui com o nosso tema, o renascimento. Antes de mais, é importante mostrar que o renascimento vem de uma morte. Que é, os processos de renascimento vêm sempre de ciclos de morte e renascimento. Estas mortes e renascimentos são na vida, não é? Nós, ao longo da nossa vida, temos várias mortes e renascimentos. E às vezes nós fugimos um bocadinho desta morte que é necessária, porque não há renascimento sem morte, porque a própria palavra nos leva para algo pesado, não é? Então muitas vezes isso assusta, pensamos que tem que ser algo doloroso e que é difícil, que vai doer, que vai haver sofrimento, e nem sempre tem que ser assim. E por isso é que para mim é importante passar-vos esta minha última experiência, porque vivia de uma forma bastante leve e prazerosa, então foi assim o processo mais belo que eu vivi até então, em que a morte foi uma morte super bonita, super lenta e prazerosa, em que
em que pude mesmo estar a experienciar cada momento e a perceber que isto tudo é natural em nós. Estas mortes e renascimentos são naturais a nós. Por isso é importante que nós nos entreguemos a estes momentos, porque fazem parte da nossa vida. E quanto mais nós nos entregamos e rendemos à magia da vida, que isto também faz parte, mais a beleza inunda o nosso ser. Vemos que tudo é muito mais belo e até os nossos próprios olhos vão ver de uma forma diferente tudo que está à nossa volta. Então, neste processo, neste ciclo de morte e renascimento, há várias etapas que podem não ser numeradas, ou seja, uma atrás da outra, mas sim podem ser ao mesmo tempo. Porque neste processo de morte, principalmente, porque este processo de morte acaba por ser aquele que é o primeiro a acontecer e aquele que é necessário uma entrega, uma rendição, um mergulho interno profundo para nós percebermos naquele momento a que é que nós temos que morrer, em que é que nós temos que morrer. E quando nós estamos aqui a falar em morrer, pode ser relativamente a um eu antigo, que já não faz parte de nós e que ainda está lá presente, pode ser tendo em conta as coisas que nós temos à nossa volta, as pessoas que nós temos à nossa volta. Portanto, tudo isto, estas mortes vão mexer em muita coisa. Portanto, nós temos que nos entregar e temos que mergulhar fundo em nós para perceber o que é necessário. E aqui nós temos que fazer o quê? Deixar ir, não é? Libertar aquilo que já não é para estar em nós, não é? E é aí que tem que haver uma morte, na libertação, no desapego, aqui falamos muito também no desapego, e na desconstrução, porque é neste mergulho interno que nós vamos de facto ter que desconstruir várias coisas para percebermos aquilo que é o que nós temos que deixar ir, libertar e desapegar. Então isto são situações que nós temos que olhar, não é? Para podermos viver esta morte. E depois, claro, o processo mais belo que é o renascimento após essa morte. Porque o que é que acontece? Quando nós deixamos morrer algo em nós, nós damos espaço. Ou seja, esse algo ocupa um espaço em nós. Não é? Um espaço mental, um espaço emocional, um espaço energético. E quando há uma morte, esse espaço fica vazio. E o que é que quer dizer com espaço vazio? É que há infinitas possibilidades que nós podemos criar lá dentro. E aí é grande magia, porque este espaço está vazio, então nós vamos construir algo nele. E essa construção vai estar associada ao renascimento. Ao renascimento de algo novo em nós. Por isso é que há uma nova mulher. Porque a mulher antiga já não mais existe. Então, há uma nova mulher. Claro que o nível deste ciclo de morte e renascimento pode alterar e podem ser vários. Há realmente níveis bastante profundos e com impactos enormes em nós, em quase que o eu antigo é bastante diferente do eu novo, portanto há realmente aqui uma mudança, uma transformação grande. E há outros que podem ser em pequenas coisas, está bem? Não temos que pensar que um ciclo de renascimento, com esta morte inicialmente e depois esse renascimento, que tem que ser algo transformador e que muda toda a nossa vida. Não. Eu experienciei na minha vida vários tipos de ciclos. Há ciclos mais pequeninos, em que há mudanças, mas são mudanças, transformações mais pequenas, e depois há aquelas em que de facto há transformações enormes e que há mudanças grandes. Mas são extremamente necessários para nós darmos o salto. Para nós darmos o salto e para irmos para outros níveis quânticos da nossa vida. Para a expansão que tanto se ouve. Para a nossa própria evolução, não é? Porque isto está tudo associado à nossa evolução, para a nossa evolução. Então eu hoje quero também deixar-te aqui um bocadinho daquilo que eu considero que é cada um destes pequenas etapas, passinhos que eu referi, que podem ser de facto vividos todos ao mesmo tempo. Porque depois depende do processo.
eu posso partilhar contigo que nos meus primeiros processos grandes de mortes e renascimentos, que um deles eu falei-te no último episódio, que foi quando eu fui mãe, portanto, esse foi um processo enorme de morte e renascimento, de renascimento de uma nova mulher, e foi um processo em que houve um caos associado. Porque eu naquele momento não tinha consciência das coisas, eu naquele momento não estava a perceber o que é que se passava. Então as coisas iam acontecendo todas misturadas e aí sim pode haver alguma dor e algum sofrimento porque nós estamos na resistência, porque nós não estamos a perceber o que é que se está a passar. E aí existiu de facto este caos. Por exemplo, este último que aconteceu nos últimos meses, 6, 8 meses, de facto, eu não encontrei esse caos e encontrei estas etapas, que eu lhes chamo etapas, bastante diferenciadas, não misturadas. Por isso depende de como é que é o processo, depende da tua tomada de consciência no processo e por isso é que eu te trago estes insights para tu poderes, quando estiveres a vivenciar esse processo, seja neste momento, que ainda bem que estejas a ouvir isto agora, mas também posteriormente, porque vais ficar já a saber disto. Então, o que é que acontece neste processo? Eu considero que das etapas, digamos assim, essenciais é o desapego. E o que é isto do desapego? O desapego está associado a um apego. O que é um apego? Um apego é algo que nós estamos ligados, apegados, como o nome indica, emocionalmente a algo. E porquê é que nós estamos apegados ou ligados emocionalmente a algo? Porque nos traz segurança, porque nos traz controle da vida, controle da situação. E isso faz com que nós estejamos agarrados àquilo e não nos consigamos libertar. E quando nós não conseguimos desapegar de algo, não é? Que vai depender de que situação for, é difícil haver essa morte. Nós não nos permitimos desapegar, libertar. Este é um tema que na minha vida tem sido recorrente. Quase que eu vim cá para estar em processo de desapego. Desapego de tudo, não é? Começou por desapego de vida, de situação de vida, mais ligado à parte material, depois de estrutura de vida, ligado mesmo à parte profissional, familiar, etc, etc. Portanto, este é um tema que eu estou super à vontade para falar, porque tem acontecido imenso na minha vida e eu tenho aprofundado muito, porque de facto é algo que tem-me acompanhado. Então, este desapego é muito necessário, porque se nós não conseguimos nos libertar, desapegar de algo, uma pessoa, uma situação, memórias do passado, coisas da nossa vida, pode haver muitas situações, não tem que ser só de pessoas. Às vezes nós achamos que este apego é só a pessoas, não. Pode ser a situações, a memórias antigas, pode ser a bens materiais, pode ser à cidade onde vivemos, não é? Pode ser a crenças familiares que aprendemos, pode ser à nossa profissão, não é? Aquilo que nós fazemos, ao nosso trabalho, pode ser a várias coisas. Mas aqui eu sugiro-te que tomes consciência que é importante estar sempre assim atenta para perceber se aquilo é apego ou não. Ou seja, perceber de onde é que vem isso. Se vem de facto do amor incondicional do teu coração, essa ligação, ou se vem de segurança, de controlo. O apego está ligado a essa segurança e controle. Então, esse é o primeiro ponto de tu conseguires perceber. É necessário. E claro que podes-me perguntar assim, mas Sofia, como é que eu consigo desapegar? Eu já tomei consciência, eu já percebi que eu tenho esse apego, mas como é que eu consegui desapegar? Então, aí é quando eu te digo, é importante mergulhares em ti. É importante ganhares essa estrutura interna em ti. Porque é assim, se tu estás apegada a algo, tu estás apegada porque tu tens falta em ti. Falta de ti para ti, digamos assim. Falta-te essa estrutura. Então, tu tens que ganhar essa estrutura que consigas
estar completa tu. Tu estás completa, tu não precisas de uma coisa, tu não precisas daquela pessoa. Isto nada tem a ver com afastarmos as pessoas. Estou a referir-me a apegos. Portanto, tu não precisas nesse nível de apego daquela pessoa, tu não precisas daquelas coisas nesse nível de apego, porque tu não és as tuas coisas, porque tu és completa em ti. E depois tu tens as coisas, ou estás com aquela pessoa, ou tens essa pessoa próxima, num nível de complementariedade. Não é? Não de precisares daquilo, tu não precisas daquilo, mas aquilo vem-te acrescentar algo. Tu já és completa e aquilo vem-te acrescentar algo. Mas tu estás completa. Então, esse é o primeiro ponto, é perceberes esta diferença. Tu tens que trabalhar na tua estrutura interna, na tua base, que eu falo muito isto com as minhas clientes, na sua base interna, na sua autovalorização, autoconfiança, na sua gestão emocional, porque isso também está muito ligado à parte emocional, na gestão emocional, na nossa estrutura emocional, porque estes apegos são muito emocionais. A maior parte deles são super ligados à parte emocional. Estamos apegados à parte emocional, porque nós sentimos necessidade de ter um controlo de algo ou ter uma segurança através de algo externo, porque nós internamente não a conseguimos ter, porque há essa falta emocional, não é? Por isso é que o amor próprio para nós é super importante. É a base de tudo. Porque quando nós trabalhamos o nosso amor próprio, nós sentimos-nos suficientes. Nós sabemos que só nós, com nós próprias, nos chegamos para nós. Então depois tudo o resto vai vir complementar. Vai vir acrescentar. Porque nós já estamos completas. Então este é muito importante percebermos. E no fundo, este desapego muitas vezes está ligado, por exemplo, como este último processo de renascimento que eu vivi, a crenças. Eu estava apegada a crenças que para mim faziam parte de mim, então não estava a perceber como é que essas crenças estavam de facto a impedir-me de avançar para o meu próximo nível. Então, quando eu tomei esta consciência, percebi que tinha desapegado essas crenças familiares, das crenças que nós fomos ouvindo ao longo do tempo e que eu achava que eram minhas. Mas hoje percebi que não eram minhas, então vou desapegar. Só que isso dava-me segurança. Porquê que me dava segurança? Porque era algo conhecido para mim, não é? Aquilo era algo conhecido para mim. E eu libertar e desapegar dessas crenças e criar novas crenças alinhadas com aquilo que hoje eu acredito, nada a ver com o externo, mas sim eu, Sofia, faz com que eu vá para o desconhecido. Né? Vá para algo que eu não conheço. E isso traz-me o quê? Insegurança, não é? Traz-me desconforto. E nós tentamos sempre ir para o confortável, para aquilo que nós conhecemos. E isto é um nível inconsciente a maior parte das vezes. O que nós estamos a tentar é trazer o que está inconsciente para o consciente, para tomarmos consciência sobre isso. Porque a maior parte destas coisas está tudo ligado ao nosso inconsciente. E claro que nós só quando conseguimos estar mais centradas, mais conectadas connosco e nos permitimos dar tempo para mergulhar em nós, é que conseguimos vir tudo isto em nós. Conseguimos ver e conseguimos tomar consciência disto. E é aí, ok, pronto, eu já sei. Então, eu já sei disto. E agora vou trabalhar em mim, vou-me fortalecer para conseguir e dar-me o meu tempo também, porque isto também tem um tempo. Nós não somos todos iguais, nem todos os processos são iguais, mesmo sendo nosso. Nós temos um processo agora, daqui a uns anos, ou daqui a uns meses, ou daqui a uns dias, o processo vai ser diferente, está bem? Então, é também dar-nos tempo. Não fugirmos, isso é preciso ter muita consciência, não permitir que vamos fugir, não é? Porque aí é não querer encarar as coisas, mas também dar tempo. E esse foi também um ponto principal neste último processo que eu tive, que foi eu dei-me tempo. Porque nem sempre vem tudo a claro, nem sempre nós temos clareza de tudo. Então, nós darmos tempo e estarmos aqui conscientes das situações, estarmos atentas aos sinais e permitirmos mergulhar em nós e ao mesmo tempo darmos o tempo de integração que precisamos. Eu descobri isso, mas
nem consegui fazer logo essa libertação, esse desapego, mas eu dei-me esse tempo. Dei-me esse tempo, mas fiz algo por mim. Não fiquei a dar o tempo e a pensar que algo fazia-se sozinho, não é? Não há nada que se faz sozinho. Nós precisamos dar os comandos, nós precisamos de meter na ação. E a ação, quando eu me refiro aqui à ação, não tem a ver propriamente a ação de fazer coisas. Às vezes é mesmo a ação de, ok, eu vou parar, eu vou permitir-me vivenciar este momento, mas vou estar atenta. Então, observar, estar atenta, estar completamente sempre atenta a todos os momentos e a todos os passos. Não estar adormecida. Não estar na corrida do dia e não perceber o que é que se está a passar. Não. É importante nós estarmos presentes no aqui e agora. E quando nós estamos nesse estado, nós estamos a observar, estamos a perceber. E depois vamos começando a unir os pontinhos e vamos conseguindo trazer mais clareza para o nosso processo. Outra situação que também é importante eu aqui falar contigo é que neste processo de desapego, não é? Nós vamos desapegando e vamos deixando ir, não é? Vamos deixando ir a crença que nós tínhamos, vamos deixando ir a pessoa que já não faz sentido para nós, vamos deixando ir os bens materiais que já não fazem sentido para nós. Por exemplo, neste último processo que eu tive, por exemplo, uma das coisas que eu tive que deixar ir foi roupa, porque havia roupa que eu gostava e que usava muito e que eu mudei tanto, estava a mudar tanto, que não fazia sentido já na minha vida. E claro que nós temos sempre aqueles apegos. Querem ver? Vou-vos dar um exemplo. Mas eu gostava tanto disto e na altura até investi bastante nisto e até esperei bastante tempo para conseguir comprar isto, ou foi alguém que me deu isto. É mesmo importante para mim. Eu usei este vestido quando aconteceu isto e isto, eu tenho memórias super felizes e eu não quero libertar. Há imensas coisas que nos dão indicação de que nós estamos apegados a algo. Então, e neste processo eu tive que desapegar destes bens materiais. Neste caso, não foi tão difícil para mim, porque eu já vivenciei esta deixar ir e este libertar e este desapegar dos bens materiais há vários anos, desde o meu processo de separação e tudo isto. Isto é algo que me tem acompanhado. Primeiro forçado, porque no momento da minha separação eu fiquei sem as minhas coisas, roupas, etc. E portanto aí foi forçado, mas que eu tive que aprender a gerir e viver com isso, porque às vezes acontece isso, quando nós não nos abrimos a fazer o processo natural, não é? E não nos abrimos a que as coisas aconteçam e trabalhamos nelas para que elas aconteçam, para ajudar o processo, as coisas acontecem de qualquer forma. Nós falamos sobre isso no último episódio, portanto, o que tiver que acontecer vai acontecer de qualquer forma, e no meu caso foi isso, não é? Eu não estava preparada porque eu tinha um apego muito grande às minhas coisas e aquilo foi-me tirado de um momento para o outro. E portanto eu fiquei sem nada, claro que mergulhei fundo e foi um caos, mais uma vez, não é? Começa sempre aí, foi um caos, mas depois não tendo as coisas eu fui obrigada a olhar para isso e perceber que não, eu não precisava das minhas coisas, porque eu era inteira sem elas. Então, estão a ver aquilo que eu expliquei no início? É isso mesmo, eu era inteira sem elas. Então, neste último processo, já foi algo fácil para mim, portanto, eu acabei por renovar várias peças do meu guarda-roupa exatamente por isso, porque eu precisava de libertar algumas e trazer outra energia nova para mim. Porque quando nós nos libertamos, o que é que acontece? Criamos espaço e depois podemos ocupar com aquilo que é novo, com aquilo que está mais alinhado connosco, com as crenças e valores que nós temos nessa nova mulher, com aquilo que nós acreditamos, com aquilo como nós nos vemos, não é? Porque se há um renascimento grande, há uma forma diferente de nos apresentarmos ao mundo também. Então, nesta questão dos bens materiais, é exatamente a mesma coisa. As crenças, os valores. Claro que quando estamos a falar de crenças enraizadas familiares, é um processo que temos que dar o nosso tempo para que as coisas possam fluir e conseguimos nos libertar. E aí está sempre associado a uma desconstrução, não é? Temos que desconstruir. E o que é isso de desconstruir? Desconstruir é percebermos aquilo que é nosso, aquilo que efetivamente nós acreditamos ou continuamos a acreditar, que está alinhado com os nossos valores e quem nós somos hoje, e aquilo que não.
Mas muitas vezes é preciso ir mais fundo, porque às vezes nós estamos tão habituadas e não sabemos viver sem, não é? No fundo, porque faz parte de nós, da nossa vivência, e é tão automático que não conseguimos perceber que aquilo não está já a fazer sentido para nós. Então é quando fazemos esta desconstrução e este trabalho interno, esta sair de camadas, não é? Que ouvimos muito falar, o sair de camadas, que conseguimos ir mais fundo e conseguimos cada vez mais estar mais próximas de nós, na nossa verdadeira essência única que cada uma de nós tem, nesta deusa interior que nós somos todas, não é? E que é uma deusa única, cada uma de nós tem a sua. Apesar de todas semelhantes, todas diferentes. Então, neste processo, é preciso nos abrirmos a tudo isto e percebermos que a cada a cada processo, a cada ciclo de morte e renascimento, vamos o vivenciar de uma forma mais leve. Vamos conseguir vivenciá-lo de uma forma mais bela. E porquê? Porque temos menos resistência. Porque já sabemos que existe a luz do outro lado. Nós sabemos que há um túnel. Nós sabemos que temos que passar por esse túnel. Que nesse túnel nós vamos ver coisas que não gostamos. Vamos sentir coisas que não gostamos. Vamos nos sentir perdidas mais uma vez. Mas quando sabemos que do outro lado há uma luz imensa para nos receber, é tudo muito mais simples. É tudo muito mais fácil. Mas sabemos isso porquê? Porque nos abrimos a viver. Porque é isso que é a vida. A vida é isso. Para mim, a vida é mesmo isso. São ciclos de morte e renascimento. São cada vez momentos em que dizemos sim à nossa alma e nos permitimos vivenciar a vida de uma forma tão bela. Então, eu queria mesmo partilhar isto contigo, porque eu acredito que é quando olhamos desta forma para a vida que nós conseguimos sentir leveza, prazer, amor infinito, porque depois é nestes processos que nós nos abrimos ao amor infinito, por nós, pelos outros, pelo universo, que é aquilo que todos nós somos feitos e que é tão bonito e tão belo e tão luminoso e que nos permite assim brilhar. Mas nestes processos é preciso mesmo nós nos permitirmos. Eu posso partilhar contigo, por exemplo, que antes deste último processo, assim, o grande impacto que teve na minha vida, um processo de renascimento, foi em 2021, quando mexeu bastante com a minha estrutura. Porquê? Porque, como eu partilhei contigo no último podcast, eu vinha de uma área dita mais comum, não é? Gestão, marketing. E quando eu comecei a aprender toda esta vertente mais holística da vida, eu queria misturar tudo, no fundo. Eu queria tentar colocar isso na minha antiga estrutura. Mas não era possível, porque a cada momento que eu passava a tentar fazer isso, mais perdida eu me sentia e menos as coisas faziam sentido. Então, nesse momento, eu tive que mergulhar fundo para me permitir morrer com essa versão marketeer, gestora, que eu era antes. Porque naquele momento eu já não era isso que eu era. E eu tinha que desapegar. E foi um desapego difícil na altura. Não tinha tanta estrutura como hoje tenho, não é? Como este, último renascimento. Mas foi difícil, porque eu estava habituada de que isso me dava segurança, isso me trazia validação externa. Estão a ver? Validação externa me trazia reconhecimento externo. Eu não tinha ninguém à minha volta que trabalhasse numa área mais holística, portanto, a minha família toda trabalhava em algo mais estrutural, conceitos muito fechados, não é? Portanto, para mim era sair da norma. E quando nós saímos da norma, temos desconforto, não é? Temos desconforto, porque era da norma também para mim. Então eu, durante algum tempo, tentei, como eu disse, conciliar, mas aquilo não me encaixava. E então vivi assim um processo
que foi no fundo até bastante demorado também, porque eu resistia, as coisas não estavam a funcionar. Então, hum, eu mergulhei fundo e permiti-me libertar. Então, até foi aí, em final de 2021, que eu lancei este perfil. E se alguém estiver aqui que se lembra do perfil do Instagram, hum, no início eu ainda falava de marketing multidimensional. Porquê? Porque eu queria tentar o tal, estão a ver? Marketing multidimensional, porque eu tinha que tentar trazer de alguma forma esta vertente mais holística. Não quer dizer que eu não pudesse fazê-lo, como há outras pessoas que fazem e muito bem, mas aquele já não era o meu caminho, porque eu já não me identificava com aquilo. Eu tinha aberto as portas para a área mais da ligação da casa e de tudo isso, então era aí a minha missão naquele momento e eu tinha que desapegar do antigo para criar uma nova versão e uma nova carreira e algo novo para mim. E foi nesse espaço vazio da morte que foi criado tudo que tu viste ao longo destes últimos anos. E agora, mais precisamente no final de 2022, foi-me pedido para morrer mais uma vez e agora para aquilo que eu tinha criado, que também foi desafiante, porque eu tinha criado nos últimos anos algo e que me foi obrigado agora a deixar ir. Eu vi-me assim, mas como assim? Porque muitas vezes nós sentimos que temos de deixar ir, mas ainda não temos um novo, ainda não sabemos o que é o novo. Porque, como eu disse, é no espaço vazio que tu vais ver o novo. É que tu vais criar o novo. É quando tens o espaço vazio. Se tu estiveres cheio, tu não vais conseguir ver esse novo. Então, hum, foi preciso também uma desconstrução para permitir essa parte ir, para eu criar o espaço vazio e aí começar a receber qual era a minha nova missão. E é isso que eu vou partilhar contigo no próximo episódio, o episódio 3. Vou partilhar contigo mais pormenores deste novo renascimento e qual é esta minha nova missão que me foi entregue e aquilo que eu vou trazer para ti agora neste mês, neste ano e que será a minha missão nos próximos tempos. Não sabemos bem até quando, porque eu sei que estou aberta a receber todas as missões que estejam destinadas a escolher-me para trazer a ti e para também ser a par da minha evolução, porque se eu vou evoluindo, as minhas missões também vão ter que mudar. Então, eu espero que tenhas gostado deste episódio, onde eu te falei aqui destes processos que são tão importantes e que te quero deixar aqui uma mensagem de que não tenhas medo, não tenhas receio de vivenciar estes processos, porque estes processos fazem parte da tua evolução e a cada um vais ver algo novo de ti a florescer e essa estrutura que tu vais ganhar também te vai permitir vivenciar todos estes processos a seguir muito mais leves e muito mais felizes e sem esse sofrimento ou dor que podem acontecer nos primeiros. Então, despeço-me, partilha com quem tu achares, qualquer mulher que te rodeia, que tu achas que pode ganhar com esta minha partilha e com este episódio. Se quiseres também sugerir novos episódios, podes-me mandar um e-mail para info@lightsfia.com e estou aqui deste lado à tua espera para o terceiro episódio, que vai ser assim mesmo um episódio onde eu vou abrir o meu coração a um outro nível, onde vou trazer mesmo toda a informação sobre esta minha nova missão que está assim a encher o meu coração de um amor e uma abundância tão grande que eu quero partilhar para ti também. Um grande beijinho e até ao próximo episódio.